de Deus também? É o seu ministério também? Amém, igreja? Abra suas Bíblias em 1 João, capítulo de número 5. Estamos cruzando a linha de chegada, a reta final da epístola de 1 João. Deus é bom o tempo todo. Hoje é o último dia, né? A última pregação da epístola de 1 João. Nós vamos ler do versículo 13 em diante. É chata com as coisas de Deus. Agora vai ser difícil tirar. Não foi a palavra que ela usou. Hã? Amém? Vamos ler aqui 1 João capítulo 5, versículo 13 em diante. Diz assim: Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo, conforme a sua vontade. E uma vez sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele. E Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leve à morte. Mas há pecado de morte. Há pecado que leva à morte. E não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Aqui no capítulo 5, no final da carta, João está tratando de alguns assuntos, ainda falando a respeito do que ele já havia falado anteriormente. E a primeira coisa que ele vai falar aqui no verso número 13 é a respeito da vida eterna. É a consciência de que nós que fomos chamados por Deus, temos nele a vida eterna. Isso é um fato que todo cristão deveria ter isso de forma muito clara. Porque a gente vive num mundo que tem suas angústias, suas preocupações, suas aflições. E a palavra do Senhor vai dizer que na parábola do semeador, haviam ali sementes que foram semeadas pelo semeador. Porém, daquelas sementes que o semeador saiu a semear, algumas sementes elas se perderam no meio do caminho. Algumas elas caíram no meio da estrada, outras entre os espinhos, outras entre os pedregais. Mas há sementes que semearam na terra fértil e prosperaram a 30, 60 e a 100 por 1. E uma dessas sementes é a semente que fala que ela caiu no mundo, que ela é sufocada, né, entre os espinhos e que o mundo faz isso, o mundo nos sufoca. Quando a gente fica preso nos nossos problemas, nas nossas questões cotidianas, a gente facilmente pode ser sufocado pelos nossos problemas, pelas nossas angústias, pelas nossas preocupações. E o que o apóstolo João está dizendo é que a gente precisa olhar para a nossa vida de acordo com a perspectiva da eternidade. Porque senão, tudo aquilo que a gente faz perde sentido. Se a gente não olha para a nossa vida do ponto de vista da eternidade, a gente vai viver uma vida miserável. A gente vai viver uma vida sem propósito nenhum. A palavra do Senhor diz assim, que quando Jesus ele orienta os discípulos perguntam para ele assim: olha, Senhor, qual a recompensa que temos por te servir? E a Bíblia diz assim, que Jesus fala assim: olha, aquele que me servir, aquele que me segue, aquele que faz a minha obra, cuida das minhas coisas, ele é recompensado ainda nessa vida, mas o mais importante, e por fim a vida eterna.
Imagine você que haviam ali dois homens, a qual a Bíblia vai chamar de Rico e de Lázaro, uma história que o próprio Jesus está contando, e aí existe uma discussão entre se é uma parábola ou se é uma história real, mas Jesus ele conta aquela história para os seus discípulos. E ele fala assim que haviam dois homens, um que era conhecido como um homem rico e outro como Lázaro. O homem rico, ele era alguém que tinha desfrutado durante toda a sua vida de todos os bens que a vida poderia lhe dar. Ele nunca teve preocupação financeira. Imagina que você acorde um dia e você não tem que se preocupar com a conta que tem que pagar, com o preço da gasolina, com o preço do arroz, com o preço do feijão, com o preço do aluguel, com o preço do carro. E você pode simplesmente comprar o que quiser, ter o que quiser, comer o que quiser, o dia que você quiser, a hora que você quiser. Para muitas pessoas isso é uma vida dos sonhos. Como também podia ser para aquela pessoa que não tinha absolutamente nada, que era o Lázaro. Lázaro, ele vivia às custas de tudo aquilo que caía da mesa do rico. Ou seja, ele era um mendigo que revirava o lixo daquele homem rico. Então, para ele comer, ele tinha que catar as sobras daquele homem rico. De repente, os dois morreram. E quando eles morreram, o rico ele vai para o inferno, para o Hades, e o Lázaro ele vai para o seio de Abraão. Lá naquele lugar de tormento, ele tem um diálogo com Abraão dizendo assim que peça para que Lázaro toque o dedo na água e molhe a ponta da língua dele de tamanho sofrimento, tamanha angústia, tamanha agonia que ele está vivendo naquela situação, que é eterna. Enquanto isso, ele diz assim, Abraão diz assim, não, lembra-se de que você recebeu todos os seus bens em vida, e agora você está sendo atormentado, e Lázaro, que não teve bens em vida, ou seja, não teve oportunidades em vida, agora é consolado. Se você olha para a vida do rico e do Lázaro, durante o plano terreno, a vida deles, você acha que o rico é alguém afortunado, alguém abençoado, é alguém que foi escolhido por Deus para desfrutar de muitas coisas boas, enquanto Lázaro é alguém que foi abandonado por Deus. Quando é exatamente o contrário. Deus estava cuidando de Lázaro, mesmo no momento em meio ao sofrimento de Lázaro. Enquanto o rico, o que ele tinha que era um alívio, aquilo na verdade era a perdição dele, era a própria desgraça dele. Porque o maior pecado daquele homem não era a riqueza, era justamente a indiferença. Havia alguém que estava precisando de ajuda, precisando de alimento, precisando de recursos, e simplesmente ele vivia como se aquilo não fosse problema dele, não tivesse nada a ver com ele. E nesse ponto, imagina que Deus está falando para Lázaro, olha, Lázaro, você está sofrendo, mas saiba que você tem a vida eterna. O que é importante para você hoje? É ter uma conta bancária recheada, é ter uma casa própria, é ter um carro próprio, é ter uma família grande, uma família abençoada. O que é importante para você? Porque uma vez eu lembro que eu preguei aqui que tudo deve passar pelo teste do tempo. Tudo deve passar pelo teste do tempo. O que é o teste do tempo? Olha para os seus problemas hoje, olha para a sua vida hoje, olha para as suas preocupações hoje, olha para tudo aquilo que te angustia hoje, aquilo que é motivo da sua oração, da sua angústia, do seu sofrimento, o seu calvário, a sua cruz. Olha para ela hoje. O que é que te traz preocupação, o que é que te traz dor, o que te traz sofrimento, o que te traz angústia, o que te traz ansiedade, o que inquieta o seu coração? É uma enfermidade? É um casamento que não é o casamento que você acha que você deveria ter? A forma como você está com a sua vida sentimental? A forma como você está com a sua vida profissional? A forma como você está em relação à sua saúde? Qual que é a sua preocupação hoje? Essa preocupação, que relevância que ela tem daqui uma semana? Que relevância que ela tem daqui um mês? O quão isso é importante daqui a 6 meses? Daqui a 1 ano? Daqui a 5 anos? 10 anos? 50 anos? E para a eternidade?
E aí, uma vez eu ouvi uma frase que me fez repensar a respeito de muita coisa na minha vida. Que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Quanto a gente se ocupa, a gente se preocupa, a gente se desgasta por coisas que não são eternas. A nossa vida não é um mar de rosas, não é um morango. Nossa vida é dificuldade. Nossa vida é sofrimento. Imagine você que se Deus te desse a vida dos sonhos. Pensa como seria a sua vida perfeita. Porque a vida perfeita de cada um é de um jeito. Pense como seria a sua vida perfeita. Quanto você gostaria de ter no banco, onde você gostaria de morar, como você gostaria que fossem seus filhos, a sua esposa, a sua casa, o seu carro, quantas vezes você gostaria de viajar por ano. Pense na sua vida perfeita. Será que se você tivesse a vida dos sonhos, a vida perfeita, a vida que você pediu a Deus, zero preocupação, zero ansiedade, tudo lindo e maravilhoso, você ia desejar o céu? Você ia desejar estar com Cristo? Agora imagina aquelas pessoas que estão em angústia, sofrimento, que não tem nada. Pessoas que, como a gente sabe, a gente tem liberdade de expressão e hoje a gente pode simplesmente decidir vir à igreja ou não. Um dia eu vou, outro dia eu não vou. Um dia eu participo das coisas da igreja, outro dia eu não participo. Um dia eu estou com os meus irmãos, outro dia eu não estou. Se eu quiser colocar lá no meu status lá um versículo eu coloco. Se eu quiser colocar lá um funk eu coloco. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Mas existem pessoas que elas estão morrendo por conta da pregação do evangelho. Elas não podem falar que elas são cristãos. Um dia um missionário foi convidado para pregar numa igreja. E quando ele chegou nessa igreja, ele entrou na igreja e ele viu uma mulher de turbante, ele viu um homem de luvas, ele viu uma outra pessoa também, e aquelas pessoas chamaram a atenção dele. E ele perguntou para o pastor da igreja, falou assim, por que aquela mulher está de turbante? Não era costume do local. Aí ele falou assim, aquela mulher ela teve todos os cabelos da cabeça dela arrancados para negar Jesus e ela não negou. E aquele homem, falou assim, aquele homem, ele está de luvas porque ele teve todas as unhas do dedo arrancadas para negar Jesus e ele não negou. E aí o pastor contou mais alguns casos daquela igreja. Aquele homem então ele falou assim, o que eu vou pregar para essas pessoas que estão dispostas a morrer por Jesus? O que eu vou falar? Isso é evangelho. Evangelho é isso. É renúncia. Evangelho é o quanto você está disposto a abrir mão de algo que é terreno, algo que é temporário, algo que vai passar em prol da vida eterna. E quando ele fala para essa igreja, João está dizendo para essa igreja, falou assim, olha, vocês que creem no nome do Filho de Deus, saibam que vocês têm a vida eterna. Não se preocupem. Aquete o coração de vocês. Você acha que a mensagem que se prega aqui na igreja é a mesma mensagem que se prega no presídio? Sim ou não? É a mesma mensagem que se prega numa praça pública? É a mesma mensagem que se prega numa festa? O que você prega, por exemplo, se você for no hospital oncológico infantil, onde lá tem crianças que estão fazendo tratamento paliativo porque já foram condenadas à morte. Você vai falar para elas que Jesus pode dar uma casa, que Jesus pode dar um carro, que Jesus pode abençoar a vida delas, que Jesus pode dar um bom casamento para elas? Tudo isso
não tem sentido nenhum para aquela pessoa. Chega na UTI do Mandaqui, na UTI do Cachoeirinha, nenhuma outra coisa é mais importante do que a vida eterna. E a garantia da vida eterna é aquilo que temos de mais importante na nossa vida. Não importa qual o sofrimento que você está passando, não importa qual a preocupação que você tem hoje, seja ela de saúde, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela de qualquer natureza, a vida eterna. E aí ele vai dizer, estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo. Não seria bom se a gente tivesse uma fé, como a palavra do Senhor diz, que tudo aquilo que pedimos em oração, crendo, nós receberemos? Não seria bom se nós tivéssemos essa fé? Olha só o que Jesus fala para os discípulos, a fé de vocês é tão pequena, que se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é uma das menores sementes que tem, você diria para esse monte, sair daqui e se transportar para o outro lado, ele iria. Alguém já viu um monte andando? O que Jesus está dizendo? Que nada é impossível para Deus. Não seria bom se a gente tivesse uma fé que qualquer coisa que nós pedíssemos, Deus faria? Como se fosse uma lâmpada mágica que a gente pode pedir qualquer coisa e Deus vai fazer? Não seria bom? Jesus está dizendo, olha, estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo. E quantas orações nós não são respondidas, não é verdade? Quantas vezes a gente ora e parece que o céu está de bronze. E aí ele vai falar assim, na parte B do versículo, conforme a sua vontade. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós falamos algo que é extremamente importante. Nós oramos o Pai Nosso e falamos assim, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a nossa vontade que deve ser feita no céu, é a vontade de Deus que deve ser feita na terra. O George Whitefield diz assim que a oração não é como se fosse um meio para nós mudarmos da vontade de Deus, mas para nós simplesmente colocarmos a nossa vontade diante de Deus. Ou seja, se a gente ora com dois propósitos, sabendo que Deus pode fazer, e se Deus fizer, glorificado seja o nome dele, e sabemos que Deus não pode fazer, e se Deus não fizer, que o nosso coração seja mudado diante disso. Porque se tem uma coisa que a gente não sabe nem fazer, é orar. A gente ora e pede coisas que não é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente precisa aprender a pedir e orar a Deus. Como que a gente vai saber como orar? Conhecendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, nos submetendo à vontade de Deus, em oração, e falando para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque se Deus não faz aquilo que você está pedindo, Ele vai mudar o seu coração e a sua oração vai mudar. Porque a oração que Deus ouve é a oração que está conforme a sua vontade. Ele diz, olha, tudo que pedirmos em oração, Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedirmos. Estamos certos de que Ele tem a vida eterna, estamos certos de que Ele sempre nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Mas o que a gente tem pedido? Qual foi a última vez que nós, como igreja, oramos, como John Wesley, que dizia assim, Senhor, dá-me almas se não morro. Quando foi que como igrejas oramos para Deus salvar alguém, como se aquilo fosse a coisa mais importante da nossa vida? Será que Deus ouve essa oração? Nós precisamos orar conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que nenhum homem se perca. Então, orar por salvação, orar por almas, orar para que Deus alcance pessoas, para que Deus cure, para que Deus salve, para que Deus sare, para que Deus transforme casamentos, é orar conforme a vontade de Deus. E a gente precisa aprender isso. Quer dizer que a gente não pode orar por outras coisas? Pode, desde que estejam conforme a vontade de Deus. A gente aprende lá em 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2 o que é uma oração que agrada a Deus. Havia uma mulher que ela estava orando para ter um filho durante muitos anos. Aquela mulher chamada Ana,
era casada com um homem chamado Eucana, que tinha uma outra mulher chamada Penina. E aquela mulher, então, ela ora pedindo a Deus um filho. Senhor, eu quero 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 um filho. E aquela mulher era estéril. Por que Ana pediu um filho? Porque para ela era muito importante ter um filho, porque ela tinha uma rival. O que estava no coração de Ana até aquele momento era o orgulho. Eu preciso ter um filho, dar um filho para o meu marido, porque Penina era fértil, Ana era estéril. Penina era fértil e Ana era estéril. Enquanto ela pedia um filho, Deus não dava um filho para ela. Até que um dia ela entra no templo e ela começa a chorar diante de Deus. E ela faz um voto com Deus, fala assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho eu te darei. Eu dedicarei esse filho ao Senhor. Eu vou te dar esse filho. Ele não é importante para mim, mais do que fazer a tua vontade. Aí naquele momento a Bíblia diz assim que Elias ora por ela, e Ana vai para casa, coabita com... Hã? Eli ora por ela, obrigado, coisa de Deus. Eli ora por ela, e quando Eli ora por ela, ela vai para casa, coabita com seu esposo, e então ela tem um filho. Só que o que mais chama atenção é o seguinte, é que quando ela entrega aquele menino no templo, para servir a Deus, para ser criado, imagina você pegar um bebê, para ser adotado pelo templo, pela religião, para ser criado. Desde o nascimento dele, ele não foi para lá com 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 anos. Ele foi para lá bebê. Com 1 ano de idade ele já estava no templo. Para ser criado no templo. Acontece algo sobrenatural na vida dela. Deus abre a madre dela, ela tem muitos outros filhos e filhas. Ou seja, quando ela entende qual a oração agrada a Deus, ou seja, não é, Senhor, eu quero filho porque a minha rival está tendo filho. Não era o orgulho que estava motivando ela. Deus primeiro precisou tratar do pecado dela para que Deus pudesse abençoá-la e abrir a madre dela. Então o primeiro pecado dela foi tratado. Quando ela se arrepende do pecado dela, Deus abre a madre dela. E aí a gente precisa entender que existem situações na nossa vida que Deus vai ouvir oração, e situações que Deus não vai ouvir oração. Orações que Deus não ouve, a oração do marido que trata mal a esposa. A Bíblia diz isso, que as nossas orações são interrompidas diante de Deus. O marido que trata mal a esposa, a oração dele não é ouvida. Outro tipo de oração que Deus não ouve é a oração do homem que tem rixa com o seu irmão. A Bíblia diz assim, olha, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, antes de você ofertar, vai lá e se conserta com ele no caminho. Antes de você ofertar algo a Deus, antes de você pedir alguma coisa para Deus, se conserta com o seu irmão. Essa é a oração que Deus não ouve. Oração que é motivada por orgulho, ou com finalidades pessoais. Oração egoísta, Deus não ouve. Então ele fala assim, uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Ou seja, se a gente ora conforme a vontade de Deus, se a gente tem a nossa vida no altar de Deus, a gente ora, sabe que... Olha o que 1 João vai dizer. É que a gente deve entrar com confiança diante do trono de Deus, colocar diante de Deus as nossas orações, petições, e Deus nos ouve. Então, se nós temos a vida eterna, nós oramos a Deus, nós conhecemos a vontade de Deus, nós oramos a Deus, Deus ouve a nossa oração. No versículo 16 vai dizer assim, se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele. Olha só o que João está dizendo. Ore pelo irmão que cometeu algum pecado. Ah, o irmão cometeu algum pecado? Ore por ele, desde que esse pecado não leve à morte. Mas o que é um pecado que leva à morte? A gente vai tentar fechar um pouquinho aqui para não deixar muito aberto, porque a Bíblia não fala aqui qual é o pecado. Qual o pecado que João está falando? Mas a gente tem algumas indicações. A primeira indicação é o seguinte, ele está dizendo assim, ore pelo irmão que pecou. Você tem orado pelo irmão que pecou? Você tem orado pelo irmão que se afastou da presença de Deus? Você tem orado pelo irmão que está frio na fé?
ore pelo irmão que pecou. Mas há pecado que leva à morte, e esse não adianta orar. Por esse não ore. E não digo que se deva orar por aqueles que o cometem, ou seja, se é um pecado que leva à morte, não ore por essa pessoa. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Ou seja, existem vários tipos de pecado. E aqui, em alguma forma, João está dizendo sobre gradação de pecado. Primeiro a gente precisa dizer o seguinte: todos os pecados são ofensa diante de Deus e levam à morte. Ou seja, todos os pecados, eles nos conduzem ao inferno. O que significa isso? A gente vai ver lá, na lista de pecados e Apocalipse está dizendo que aqueles que cometem estão destinados ao inferno. Ele vai dizer que aquele que comete pecado de feitiçaria, aquele que é homicida, aquele que adora imagens e aquele que mente, todos eles vão para o inferno. Ou seja, o mentiroso está na mesma categoria do homicida. Então o serial killer é igual a alguém que mente. Pecado que vai conduzir aquela pessoa ao inferno. Mas uma vez que a pessoa se arrependeu dos seus pecados, não importa o tamanho do pecado, Deus é poderoso para pagar qualquer pecado. Ele morreu por todos os pecados. Com exceção de um pecado. Qual o pecado que é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus diz, quando ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele estava realizando milagres, e os fariseus diziam que ele realizava aqueles milagres por Beelzebul, que era o maioral dos demônios. Ou seja, ele estava atribuindo uma obra que era de Deus a Satanás. E isso era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele falava assim: esse pecado é um pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo, dizer mal contra o Espírito Santo, é um pecado que não tem perdão. Então a pessoa ela pode falar mal de Cristo, falar mal de Deus, mas se ela falar mal do Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo é um caminho sem volta. Ah, como eu sei se eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Se você está aqui hoje, com certeza você não blasfemou contra o Espírito Santo. É morte espiritual imediata, é um pecado irremediável. Ah, eu já blasfemei e eu me arrependi. Se você se arrependeu, você não blasfemou contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que torna o coração da pessoa completamente endurecido. É um pecado que não cabe arrependimento. E a pessoa não tem o desejo de se arrepender. Porque ela não tem o Espírito Santo para convencê-la do seu arrependimento. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro é o Espírito Santo de Deus. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não pode ser convencida do seu pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pior pecado que pode ser cometido. Porém, existem outros pecados. A gente vai ver que haviam homens como Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho diante do Senhor e foram punidos por Deus. Acã, que desobedeceu uma ordem expressa de Deus e também foi punido por Deus e morreu. E Pérez, que tocou na arca do Senhor e também morreu. Antigo Testamento. Mas ali a gente vê algumas coisas que fizeram com que aqueles homens fossem sentenciados à morte por Deus, por terem cometido pecados diante de Deus. E ainda no Novo Testamento, a gente precisa lembrar da história de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e também foram sentenciados por Deus e morreram. E João aqui está tratando de um pecado específico, que é a apostasia. Havia um grupo de cristãos, e esse grupo de cristãos começou a ensinar falsas doutrinas no meio da igreja. Então João ele cria 3 critérios pelos quais a igreja deveria se basear para saber se aquele era um verdadeiro profeta ou se era um falso profeta. Que a gente já falou sobre isso nas outras pregações, que era o teste doutrinário, o teste moral e o teste social. No teste doutrinário, havia uma coisa que ele dizia assim: se ele nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é um falso profeta, imediatamente. Ou seja, o teste doutrinário. A pessoa que nega uma verdade fundamental, um teste, aquilo que a Bíblia diz que é verdade, ele deve ser rejeitado, o ensino dele deve ser rejeitado. Então imagina o seguinte: a gente tem aqui um pastor na igreja que é o pastor Felipe. De repente o pastor Felipe ele começa a ensinar umas coisas que contrariam o que a Bíblia diz. E começa a se desvirtuar e sair completamente do caminho. Saiu completamente do caminho, isso é um pecado de apostasia. O que acontecia na época de João? Havia um grupo dentro da igreja que eram chamados docetistas. Quem que era esse grupo? Eles negavam a encarnação de Jesus. Eles diziam que Jesus não veio em carne, que Jesus ele veio em espírito. Era como se Jesus fosse um holograma.
havia um pensamento platônico da dualidade, de que a carne e a matéria elas não se misturavam, sendo que a matéria era de qualidade inferior. Então o espírito não podia se misturar com a matéria. E uma vez que a matéria era de qualidade inferior, Jesus Cristo, para ser Deus, ele não poderia ter matéria. E eles negavam veementemente que Jesus Cristo tinha vindo em carne. Porque faria com que Jesus Cristo fosse alguém que tivesse pecado, se ele fosse alguém que tivesse vindo em carne. Então essa era a heresia dos docetistas, né? E eles falavam isso e ensinavam isso. E muitas pessoas aceitavam essa doutrina como sendo uma verdade. E o que acontecia depois disso, né? Essas pessoas, eles simplesmente diziam que o que era importante era o espírito e a matéria não importava, e se tornavam indiferentes com as outras pessoas. Tanto faz se a pessoa está passando fome, tanto faz se a pessoa não tem onde morar, não tem onde comer, porque é tudo matéria, e matéria é impura, matéria não é importante, o que importa é o espírito. Então também eles eram indiferentes com essas pessoas, que era o teste social. E outra coisa, também eles não viviam o que eles pregavam. Então João falou assim, olha, para que eles sejam considerados verdadeiros cristãos, eles têm que crer que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, eles creem na encarnação de Jesus. Eles têm que ter uma vida moral que condiga com o chamado deles, com aquilo que eles dizem que é o verdadeiro cristianismo. E eles também têm que ser alguém que olha para os irmãos da fé e se importa com os irmãos da fé, ou seja, não é alguém indiferente. Teste moral, teste doutrinário e teste social. Passou por esses 3 testes, aí sim eles poderiam ser considerados irmãos. Só que o que estava acontecendo aqui? Eles haviam se apostatado, eles haviam abandonado. Eles começam na igreja e de repente eles saem completamente do caminho. Isso é apostasia. E esse pecado da apostasia, que João estava falando, se é esse o pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo, apostasia, é a pessoa que peca deliberadamente. Eu já contei para vocês a história assim, a história que eu vivi, a história que eu vivenciei, que era a história do Gabriel, que era uma pessoa que pecava e ele tinha um desprezo pelo sacrifício de Cristo. Porque a pessoa que peca deliberadamente, ele está desprezando o sacrifício de Cristo. Olha o que Romanos capítulo 6 vai dizer. Fala assim, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que faremos então? Pecaremos para que a graça seja ainda mais abundante? Não. Você já viu a pessoa que o pai, ele corrige todas as besteiras que o filho faz? O filho vai lá e pega o carro escondido, bate o carro escondido, aí fala assim, meu pai paga. Aí no outro dia o filho faz o quê? Faz outra coisa errada. Meu pai resolve. Aí ele rouba o pai não corrige, e ele está sempre fazendo merda. O que ele está falando? O que ele está dizendo? Que ele não se importa com o pai. Que ele não está nem aí para o que o pai está fazendo. Ele pode fazer a merda que for, a besteira que for, qualquer coisa, que para ele não tem consequência nenhuma, porque ele tem um pai. E o cristão que peca dizendo assim, Deus me perdoa, ele está desprezando o sacrifício de Cristo. Meu pai paga. Ele pode fazer o que ele quiser. Meu pai resolve. Meu pai é rico. Você acha que ele se importa com o pai? A pessoa que peca dizendo assim, Deus me perdoa. E ele peca de novo. Mas eu oro a Deus pedindo perdão. E era desse jeito. Era assim. Mas eu oro a Deus pedindo perdão, Deus me perdoa. Ele desprezava o sacrifício de Cristo. O que faremos? Pecaremos para que a graça de Deus seja ainda mais abundante? Olha o que Paulo vai dizer. De maneira nenhuma. Não. Foi para a santidade que Cristo nos chamou. E a pessoa que entende isso é a pessoa que pode orar e Deus vai responder a oração dela. Porque ele conhece a vontade de Deus. Uma vez, eu já contei essa história para vocês e algumas pessoas aqui presenciaram. Daniel tacou a pedra na porta do carro do dizimista muito, muito interessante.
Um alto potencial. Ele tacou a pedra no carro. E o Daniel nunca tacou a pedra no carro de ninguém. Nunca quebrou uma janela. Nunca. Podia ter tacado a pedra no carro do pastor Ricardo, não ia ter problema. De qualquer pessoa. Foi lá do rico. Aí, vamos supor que o pai do Daniel tem dinheiro. O pai do Daniel não tinha dinheiro, não pagou. O pai do Daniel não pagou. O Daniel não pagou, o pai do Daniel não pagou. O irmão não voltou mais também. Aí o Daniel sabe que qualquer coisa que ele fizer não vai ter consequência para ele. Aí o Daniel resolve dali escalar. Cada vez vai ficando pior. E tem muita gente que vive assim. Não tem, André? Filhos que são inconsequentes e o pai vai lá resolvendo, e o filho vai escalando. O filho não fica ali. Tipo assim, ele cria um problema, o pai resolve, ele para e ele deixa de criar e acontece uma outra coisa. Não, ele escala. Ele consegue piorar. É o cara que ele pega o carro e bate, o pai paga, e depois ele já pega o outro carro e já bêbado e bate e atropela, o pai vai lá e tira ele da cadeia, aí ele já rouba um carro porque o pai resolve. Uma vez eu vi um vídeo, e vocês vão lembrar desse vídeo, com certeza muitos de vocês devem ter visto esse vídeo, o moleque roubou um negócio no mercado. Aí quando o moleque roubou o negócio no mercado, o segurança segurou ele, pegou ele, aí chamou a mãe. Aí a mãe chegou, pegou, o que meu filho roubou? Meu filho roubou isso. Aí a mãe foi lá e pagou. Puf, pagou e levou o moleque. Aí quando o moleque tá saindo, ele olhou pro segurança e falou assim, falou alguma coisa assim, não sei o quê, minha mãe paga, seu comédia. Aí o segurança viu um pernilongo perto do ouvido do menino, um mosquito da dengue, e salvou o garoto. Mas ele deve estar ouvindo os unidos até hoje. Quase virou moleque da vez. Puf! Por quê? Se a mãe não corrige, o segurança vai lá e ajuda. Ajuda. Toda criança que dá trabalho deveria ser levado para fazer uma visita dentro de uma delegacia. Toda criança que dá trabalho. O pastor Ricardo é traumatizado até hoje. Tem que ter. Tem que ter. Porque as pessoas elas não pensam na consequência. Então, a pessoa que peca deliberadamente, ela não se contenta com aquele pecado. Ela vai escalando e a vida dela vai ficando cada vez pior. Aí ele vai falar, toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Tem pecado que a gente tem que orar por essas pessoas, a gente tem que se preocupar com essas pessoas. Mas existem alguns pecados, pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado de apostasia, pecado de pessoas que pecam deliberadamente. Essas pessoas, a pior coisa que pode acontecer com elas é Deus deixar elas pecarem. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Olha o segredo. Você nasceu de Deus? Você é filho de Deus? Pois do Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Como é bom servir a Deus. Como é bom ser guardado por Deus. Como é bom saber que nós temos um Pai. Que ainda que a gente peque, o maligno não nos toca. É aquela criança que taca a pedra no carro. E a pessoa que, mesmo sabendo que a pessoa errou, ela não pode fazer nada contra o seu filho, porque aquela criança tem um pai. Eu posso repreender o meu filho, e Deus nos repreende, Deus nos corrige, isso é amor. Mas a Bíblia diz que o maligno não pode nos tocar, ele não nos toca, porque somos protegidos por Deus. Nós somos guardados por Deus, nós somos amados por Deus. A minha mãe, eu sempre falei da minha mãe aqui com muita... dizendo coisas que a minha mãe fez muitas vezes na minha infância, contra mim. Mas a minha mãe nunca deixou ninguém gritar comigo, ninguém me bater, ninguém falar grosso comigo. Ela podia fazer qualquer coisa comigo, mas ninguém de fora poderia, ali era de dentro.
ninguém de fora ousaria tocar em um fio de cabelo dos seus filhos. Uma vez, teve uma confusão e o moleque quebrou um pedaço de pau, 3 pedaços nas minhas costas. Quebrou, beleza. Eu esperei, e ele cantando de galo na Coab inteira. Onde eu estava, ele ficava de longe, observando tal. Aí um dia eu peguei esse moleque e dei um couro nesse moleque. Sem pau, sem nada, dei um couro nesse moleque. Ele pegou uma faca e veio para cima de mim. Quando a Lília estava grávida do Mateus. Quando falaram para minha mãe, Dona Neide, tem um menino correndo atrás do Felipe de faca. Ela desceu. E apanhar o menino de faca, a mãe dele e ele, e quem entrasse no meio. E ela não queria saber se eu estava certo ou se eu estava errado. Porque se eu tivesse errado, chegasse em casa, ela ia me corrigir. Mas ela me protegia. E o nosso Deus é esse Deus que protege. A gente pode estar errado. A gente pode ter pecado. Mas Deus nos protege. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Não é que não pecam. Ele não está dizendo que os nascidos de Deus não pecam. Senão não tinha nenhum nascido de Deus. Eles não vivem no pecado. Pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Nós temos um Deus que nos guarda. Nós temos um Deus que nos livra. Ele nos repreende, nos corrige, nos exorta, mas Ele nos guarda. O maligno não pode nos tocar. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Ele, o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que te protege. Você tem um Deus que não deixa o maligno te tocar. Mas da porta para dentro, a conversa é outra. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que é repreendido por Deus, ele é bem-aventurado. Deus corrige o filho que ama. Então, se durante essa série, Deus te corrigiu, não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco, mas toda semana, isso não é falta de amor. É excesso de amor. Porque quem ama morre. E Ele não vai deixar ninguém de fora te tocar. Não vai deixar ninguém de fora te ferir. Mas aqui dentro, vamos conversar. Ele protege os seus. Amém? Amém? Que Deus fale mais aos nossos corações. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Pastor André, pode orar por nós. Na próxima semana, nós encerramos hoje a série em 1 João. Ainda não. Nós vamos dar uma pausa. Pastor André vai pregar nas próximas 4 semanas aí para a glória de Deus. Aí a gente volta com segundo e 3 João.